E Jesus dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva. E assim acontece. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra. Como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmos o que é justo? Ora, quando fores com teu adversário magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao executor e o executor te põe na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Jesus aqui faz uma exortação, né, nessa passagem que está no finalzinho do livro de Lucas, capítulo 12, que vai do versículo 54 ao 59, né, exortando aqui os judeus, né, o seu público, digamos assim, porque eles sabiam quando ia chover, sabiam dos sinais, né? Os antigos tinham isso, até na minha geração ainda tinha muito disso, né? Conforme vinha a posição da nuvem, conforme vinha o vento, de onde se levantava aquela nuvem, os antigos já podiam dizer, já diziam, olha, vai chover, né? E até se orgulhavam disso, eles se esforçavam para entender isso, né? Eles faziam aquela previsão. E São Basílio vai nos dizer que não é ilícito fazer previsões, é necessário, porque, por exemplo, naquela época, para colocar os barcos mesmo, né, para sair em viagem, é necessário saber se haveria tempestades ou não, né? Mas São Beda vai nos dizer que, ainda que aqueles homens fossem iletrados, né, por sua inteligência natural, deveriam discernir que Jesus era o Salvador. Porque ninguém teria feito até então obras como Jesus fez e ninguém fez obras como Jesus fez. Era evidente que, diante de tudo que os profetas anunciaram, né, até eles, era assim, só faltava desenhar que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias a quem devia vir. Então, por isso que Jesus os chama de hipócritas, porque eles sabem ler os sinais dos tempos presentes, naturais, mas não têm uma visão elevada, não conseguem enxergar que ali está o próprio Filho de Deus, né, prometido por ele. E aqui vai dizer a palavra, pois quando fores a teu adversário, né? E São Tomás vai nos dizer isso, quando fores ao teu adversário, faz o possível para não ser entregue ao juiz. São Tomás vai dizer assim, toma emprestado, até mesmo isso, toma emprestado. E eu digo isso, se você está indo ao caminho do julgamento, porque essa é a nossa caminhada aqui na Terra, toma emprestado de Nossa Senhora as virtudes dela, para que você vença o teu adversário. Né? Mas e quem é o nosso adversário? Santo Ambrósio vai dizer que o nosso adversário é o diabo. O diabo semeia iscas para que nos tornemos companheiros dele no pecado. Essa é a missão dele. Ele sabe que está condenado, então ele quer arrastar a todos quantos possíveis para o pecado, que nos tornemos companheiros dele no pecado. Também, nosso adversário são todas as práticas de vícios, né? Também a nossa má consciência, tudo isso corrobora, né, para que a gente se desvie do caminho. E há uma advertência de Jesus para isso. Cuidado, cuidado, para que não sejais arrastados ao tribunal. E não é nem convidado, arrastado. Nós não teremos opção no nosso juízo particular, nós seremos, né, levados a esse tribunal. Levados a esse tribunal. E se nós formos considerados devedores, nós formos considerados culpados, sim, nós seremos arrastados ao fogo do inferno. Né? Orígenes, por exemplo, vai nos dizer que todos os homens são assistidos por dois anjos. Né? O anjo bom, que nos exorta para ir por lado bom, e o anjo mau, que é um demônio que nos acompanha, que nos, digamos assim, nos induz para o pecado e depois se exalta por ter nos feito pecado. Santa Francisca Romana vai nos contar no livro O Tratado do Inferno que quando o demônio que assiste a nossa alma, ele falha ao nos levar a cometer um pecado, esse demônio, ele leva uma surra
né, digamos assim, o superior dele. Ele sofre porque não consegue nos levar ao pecado. Então, segundo Orígenes, esse é o nosso adversário, né? E São Beda também vai dizer que o nosso adversário pode ser, né, o nosso adversário no caminho, aqui, como fala aqui, no caminho que estamos indo para o juízo, nosso adversário também pode ser o sermão de Deus, a palavra de Deus que vem contra todos os nossos desejos carnais. Qual é o teu adversário? O que tem, né, te levado, te empurrado, né, para esse perigo tão grande que é da condenação eterna? É tempo de pedir emprestado. Peça a Nossa Senhora hoje emprestado as virtudes necessárias para vencer o inimigo, para que não sejas entregue, né, lá ao magistrado, ao executor, ao juiz e depois ser jogado no fogo do inferno. Ainda é tempo.